O advogado Ezequiel Silveira, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, denunciou crimes cometidos pelo ministro na condução de seus inquéritos políticos. O advogado participava de transmissão ao vivo com a defensora pública doutora Bianca Rosieri, autora do livro 8 de Janeiro e o Direito Penal do Inimigo, em que expõe as injustiças cometidas contra os cidadãos presos em conexão com o dia 8 de janeiro e mostra que está sendo aplicado contra eles o chamado Direito Penal do Inimigo, quando a estrutura do judiciário é utilizada para a perseguição política aberta. Durante a conversa, Rosieri lamentou que haja pessoas que, mesmo vinculadas ao direito, aplaudem as arbitrariedades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes e por seus pares. Ela falou sobre o ministro e sobre a repercussão de seus atos, o que leva um juiz a julgar dessa forma. Parece que a pessoa pega o Código de Processo Penal e a Constituição e pensa, vou fazer tudo ao contrário, cria uma legislação própria. A defensora lembrou que quando Moraes foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, foi a esquerda que centralizou os ataques a ele, acusando-o de violar direitos humanos, e que agora, quando há violações de direitos humanos, mas que atingem a direita, a mesma esquerda aplaude. Bianca Rosieri disse, é um absurdo o que está acontecendo. O advogado Ezequiel Silveira, então, explicou, se você tiver 5 minutos de contato com esses processos, você vai ver a quantidade de abusos e de ilegalidades. E aí, falando nessa questão de ser honesto, eu preciso ser honesto aqui. Alexandre de Moraes não comete abusos, ilegalidades, arbitrariedades. Ele comete crimes. Alexandre de Moraes é um criminoso. Ezequiel Silveira prosseguiu. Alexandre de Moraes é um criminoso e eu posso provar que ele praticamente gabaritou a lei de crime de autoridade. Quando você fala que traçou o perfil acadêmico do Alexandre de Moraes ali, eu diria que precisaria traçar o perfil psicológico também, criminológico dele, porque ele é uma pessoa absolutamente perturbada que trata os seres humanos, as pessoas, cidadãos brasileiros, como se fossem o inimigo. Que é exatamente isso que você está falando em seu livro. Querem julgar e condenar. Exatamente. Então essas pessoas, elas nos acusam de sermos partidários, de fazermos um trabalho politizado, mas na verdade quem é politizado são eles, porque se você procurar aqui no meu Instagram, você vai achar vídeo meu criticando situações da Lava Jato. Agora, procura nas redes sociais dos ditos garantistas, legalistas do Brasil, para ver se tem alguma coisa deles falando a respeito do 8 de janeiro. Não tem. Então, quem que é o politizado nessa situação? E né? sabe o que também chama atenção? É que esse pessoal que você menciona aí, de esquerda, os progressistas, eles estão aplaudindo todos esses desmandos do ministro Alexandre de Moraes, essas violações da maioria dos ministros. E no que diz respeito ao ministro Alexandre de Moraes, inclusive, tem um capítulo aqui no meu livro que fala sobre o perfil dele, porque isso me gerou uma curiosidade científica. O que leva um juiz, né, alguém a julgar dessa forma? Assim, parece que a pessoa pega o Código de Processo Penal e a Constituição pensa, vou fazer tudo ao contrário, né? Cria uma legislação própria. E aí mostra que, no passado, quando ele foi indicado tanto para o Ministério da Justiça quanto, posteriormente, para o Supremo Tribunal Federal, era a esquerda que criticava as ações tomadas por ele, contra movimentos civis, da sociedade civil. Então, a esquerda batia na tecla de que ele era lei e ordem, ele era de direita, que ele era autoritário, que ele violava direitos humanos. Olha só como as coisas mudam. E agora é a mesma esquerda que aplaude essas ilegalidades que no passado eles criticavam. Exatamente. Enquanto ele era secretário de segurança, secretário de transporte. Enfim, então,
as pessoas elas precisam enxergar o problema de forma honesta, sem ideologia. E de forma honesta, inclusive, eu tenho colegas da Defensoria Pública que são de esquerda e a gente dialoga e eles reconhecem. É um absurdo que está acontecendo. Se você tiver 5 minutos de contato com esses processos, você vai ver a quantidade de abusos e de ilegalidades. E aí, falando nessa questão de ser honesto, né? Eu preciso ser honesto aqui. Alexandre de Moraes ele não comete abusos, ilegalidades, arbitrariedades. Ele comete crimes. Alexandre de Moraes é um criminoso. Não sou eu, não é a doutora Bianca, não é a doutora Carolina, a Gabriela que está falando. Quem está falando sou eu, Ezequiel Silveira. Alexandre de Moraes é um criminoso e eu posso provar que ele praticamente gabaritou a lei de crime de autoridade. Quando você fala que ele traçou o perfil acadêmico, né, do Alexandre de Moraes ali, eu diria que precisaria traçar o perfil psicológico também, criminológico dele, porque é uma pessoa absolutamente perturbada que trata os seres humanos, as pessoas, cidadãos brasileiros, como se fossem o inimigo, que é exatamente isso que você está falando. Que é a pauta do que a gente está falando. Não importa se a pessoa... eu digo com toda a propriedade, eu não comecei a advogar no 8 de janeiro. Eu já defendi pessoas acusadas de tráfico, de abuso de menores, de homicidas, e estas pessoas tiveram um tratamento do direito mais digno do que pessoas do 8 de janeiro, que em sua grande maioria, isso aqui a gente fala com a maior tranquilidade de quem já visitou milhares dessas ações penais. A grande maioria são inocentes, não cometeram crime algum. E mesmo quem, porventura, tenha cometido algum crime, seria ali aquele crime de dano ao patrimônio, alguma coisa assim, que não daria penas absurdas como essas de 17 anos. Então, assim, a gente precisa colocar os pingos nos is, as coisas no lugar. Porque o que está acontecendo no Brasil é inadmissível e a gente não pode permitir que isso continue acontecendo. É isso. O inimigo, como a doutora Carolina falou, ele não é sujeito de direitos, ele é objeto de coação. Exato. Todas essas pessoas estão sendo tratadas assim, dessa forma. É um direito penal desumano. E é interessante que nesse livro aqui, que serviu também de fonte, Direito Penal do Inimigo e o Terrorismo, do Manuel Valente, ele fala, inclusive, ele cita como exemplo de direito penal do inimigo o direito penal do nazismo hitleriano, e ele também destaca, isso me chamou a atenção, e eu citei no livro, o direito penal de segurança nacional das ditaduras da América Latina. Aí, abre aspas, cuja ideologia da segurança nacional se converteu em interesse vital comunitário, em bem jurídico supraindividual, e todo dissidente era encarado como delinquente e, como tal, um inimigo para a ordem jurídico-política estabelecida e legitimada constitucionalmente. Falando de ditaduras, que é bem o que a gente vive. Infelizmente, essa é a realidade. A gente não está... Inclusive, no livro do ministro Gilmar Mendes também, que eu usei como referência, ele fala muito do Estado Democrático de Direito, mas o Estado Democrático de Direito é aquele que visa garantir o efetivo exercício dos direitos fundamentais. E é uma relação que ela existe no plano concreto, entre o Estado e o cidadão, não é algo abstrato, né? É no plano de relação concreta. E todo julgador, todo governante, todo agente estatal, ele está totalmente subjugado ao texto constitucional. E quando a gente avalia se há um Estado democrático de direito ou não, se tem uma boa ou má aplicação dos direitos fundamentais. E no caso dos acusados também do dia 9, é uma péssima aplicação dos direitos fundamentais. Sim. É vergonhoso. Uhum. É vergonhoso. Sim. E assim, é desesperador, porque, na verdade, a gente se sente de mãos atadas de imaginar que pessoas estão presas, que foram presas, que estão respondendo processo sem os direitos assegurados. E, assim, é do início até hoje. Até a prisão ali, que é ilegal. Todas as fases do processo penal. Todas. A gente tem, por exemplo, o Sérgio Amaral, que está no hospital, né? Teve uma crise de pancreatite, teve que ser levado às pressas. Hoje ele está fazendo hemodiálise, porque está com insuficiência renal, por conta também da demora do atendimento.
A gente tem um pastor Shalom que está com problema cardíaco grave e mesmo assim o ministro não libera. Então, assim, são as violações mais graves, são as que culminam em problemas de saúde mesmo, como a morte do Clesão. A gente não tem como não dizer que esse regime que a gente está vivendo hoje não já tem suas vítimas, né? Inclusive vítimas fatais. E é importante que se diga isso a todo momento, né? Temos as vítimas fatais do regime, né? Ainda estou aqui, digamos assim. O ainda estou aqui está descrito nessa parte de 2023, 2024. A gente não vive hoje um Estado pleno de direito. A gente não pode dizer isso. Então, assim, foi até bom que saísse esse vídeo, esse filme. Eu acredito que eles queriam dar uma ênfase na questão de que a ditadura é muito ruim e etc. Mas a gente está passando por um momento como esse, um momento que as pessoas não têm direito. A primeira coisa que cai nas ditaduras são o direito à defesa. E foi o que caiu. A primeira coisa que caiu quando o judiciário se levantou, entendeu? Então, assim, é incrível ver que ainda existem pessoas que se cegam, não querem enxergar, porque não é questão de não enxergar. Eu tenho certeza que enxergam sim e não querem. E defendem o que está acontecendo, mesmo sabendo que elas podem ser atingidas lá na frente. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix, ajude@folhapolitica.org.